E aí, galera, feliz ano novo para todo mundo. Feliz 2021 para todo mundo que assistir esse vídeo, testando o som. Feliz 2021 para todo mundo que assistir esse vídeo, testando o som. Feliz 2021 para todo mundo que assistir esse vídeo, testando o som. O barulho do ventilador tá atrapalhando um pouquinho, mas vai ser rápido aqui. O ventilador tá lá embaixo, deixei lá embaixo. Tem que pegar o ar condicionado. Quem faz menos barulho? O ventilador ou o ar? O ar é mais silencioso. Então, feliz 2021 para todos que estiverem assistindo o vídeo aí. Eu vou aqui vou abaixar o som para não atrapalhar. Bom dia, boa tarde já, né? Deixa eu botar aí no chat. Boa tarde. Tarde. Três. 2021. Aqui eu botei no título, né? Desse vídeo aqui. Será que Jesus voltará em 2021? E aí? 2.000 anos esperando. O pessoal que a gente chama de mais racional, né? O pessoal que analisa as coisas sem ser pela paixão, sem ser pela religião, afirma que não. Baseado em que a gente pode afirmar que Jesus não volta enquanto houver cristão aí esperando, ele não vai voltar. Baseado em quê? Baseado na própria Bíblia. A gente afirma que Jesus não voltará. Aí temos aí na tela, né? Será que dá para ver aí? Deixa eu aumentar aqui no celular, eu creio que dá para ver. Passar o mouse aqui em cima, deixar em negrito aqui, ó. Jesus está falando para a multidão. Mateus capítulo 16, versículo. Eu acho melhor tirar, mas quem tiver uma Bíblia aí, é um versículo muito famoso aí, muito lido e interpretado de várias maneiras. Jesus está com a multidão, né? E está falando para a multidão: em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Quer dizer, Jesus estava falando ali para aquelas pessoas que estavam ali, né? Que alguns que estão ali, entre eles, veriam a volta de Jesus voltando no seu reino. Jesus está afirmando ali para a multidão. Olha, eu já ouvi vários cristãos dar interpretações diferentes para essa passagem. Já ouvi. Eu já fiz um vídeo aí no canal chamado Interpretações, o maior engodo da teologia, dessa ferramenta chamada interpretação. Como aquilo que está no texto não bate com a realidade,
com aquilo que é real, aí os crentes vêm com essa interpretação, né? Interpretação do texto, cada um faz uma interpretação diferente. Eu já ouvi, por exemplo, dizer que já tem uma época que católico tinha muito isso, os católicos falavam dessa passagem aí, se referindo que Maria, a mãe de Jesus, e o apóstolo, se eu não me engano, foi o apóstolo. Eles falavam que é o apóstolo João Evangelista. Já tem tempo isso aí, que eles falavam que não morreu, que Maria ascendeu ao céu sem morrer. Aí, e como ela não morreu, ascendeu ao céu, aí essa profecia aí não falhou. Isso aí, claro, é uma interpretação dos católicos. Tem tempo que eles deixaram de falar isso aí, mas falavam que Maria e João Evangelista não, se eu não me engano era João Evangelista que ele falava, não morreu, ele subiu ao céu sem morrer. Aí essa profecia ainda estava valendo. Também tem outros que falam que a morte, a tal morte espiritual, né, lá do lado do lago de fogo. Só, só que Jesus aqui deixa bem claro, né, que não provarão morte. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte. Filho, antes que ele venha no seu reino. Se a gente for pegar outras passagens, por exemplo, aqui em Mateus, vou mudar aqui a cena. Deixa eu ver, mudou aí. Aqui tem, não sei se vai dar para ver aqui, que eu estou aqui acompanhando pelo celular e pelo teclado, mas eu creio que deve estar embaçado aí, não sei se está embaçado ou com o meu celular que está embaçado aqui. Mas aqui é Mateus 16, 63 e 64. Jesus está lá no templo, né, com Caifás. Jesus é prisioneiro e Caifás está interrogando. Aí chega a hora que Jesus toma a palavra. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, que era Caifás, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus que vivo. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga que se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Caifás está perguntando: Ô rapaz, fala logo, te juro, conjuro-te perante Deus, fala logo se tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus toma a palavra e fala: Tu disseste, como traduzindo assim mais para a atualidade, corretamente. Digo-vos, porém, que vereis Jesus ali em carne e osso, os dois em carne e osso, Jesus falando com Caifás. Porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Antes, Jesus está falando com Caifás. Jesus está falando com Caifás. Antes, em breve, Caifás. Ô Caifás, chega aqui. Em breve, você verá o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está falando com Caifás. No momento que o celular travou um pouquinho, não sei se a live também está travando, mas vamos aqui. Resumidamente, contextualizando, Jesus está falando com Caifás que ele viria, ele Caifás viria o Filho Jesus descendo sobre a direita do poder e vindo sobre as nuvens. Caifás já morreu e nada. Bora para outra passagem aqui, ó. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10 e 11. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa.
Capítulo 10, não, capítulo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura. O apóstolo Paulo está lá falando aos Coríntios, né, sobre Jesus e sobre aqueles que não aceitaram Jesus, sobre os idólatras. Aí depois ele fala, no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 10. Ora, tudo isso lhe veio em forma de como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, o apóstolo Paulo, todos os discípulos, né, a partir de Atos, já acreditavam que Jesus, eles não morreriam antes de o personagem Jesus vir para levar a igreja dele. Eles já acreditavam nisso. Aqui em Apocalipse a mesma coisa. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com uma nuvem, e todo olho verá, até mesmo o que os traspassaram, ou seja, aqueles que feriram Jesus na cruz também veriam, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, até mesmo aqueles que o pregaram na cruz veriam a Jesus. Apocalipse 1,17. Aqui temos um site evangélico, né, que fala sobre o texto de Mateus capítulo 10, versículo 7. Mateus capítulo 10, versículo 23, perdão. Onde é que eu tirei versículo 7? Mateus capítulo 10, versículo 23. Essa virada do ano, ainda estou com sono. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabeis de percorrer a cidade de Israel, todas as cidades de Israel, né, sem que venha o Filho do Homem. Jesus está falando ali com os discípulos para eles percorrerem para eles pregarem, né, na cidade de Israel. E eles não e se alguém perseguir os discípulos em nome de Jesus, eles saem de uma cidade e ir para outra. E ele está afirmando que não terminará de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quem vê o mapa do mundo, o mapa mundi, sabe que Israel é um ovinho, né? Uma pedaço de terra pequeno. Eu acho que creio que não é nem o tamanho do estado de Sergipe, que é o menor do Brasil. Um pedacinho de terra pequeno. 21 ou 22 mil quilômetros quadrados. E naquele tempo tinham poucas cidades, menos do que hoje. Além das pessoas terem menos pessoas, tinham menos cidades. E para percorrer aquilo tudo ali, de cidade em cidade pregando, era pouco tempo para fazer isso. Que eram poucas cidades. À medida que o tempo vai passando, né, vão emancipando novas cidades, e a quantidade de cidades do país vai crescendo. Eram poucas cidades. Aí o que é que fala esse site evangélico aqui? Muitos críticos e anticristãos sugerem que Jesus falhou uma profecia quando disse essa palavra, essa aqui, do Mateus, capítulo 10, Mateus 10, 23. Ora, este é um artigo apologético que rebaterá a pseudo-avaliação dos críticos à Bíblia, quando estes afirmam que Jesus errou essa profecia, pois não retornou à terra ainda durante a vida dos discípulos.
e enviou para anunciar as boas novas às cidades de Israel. Vai escutando. Uma vez veremos que, quando corretamente contextualizada, esta passagem é perfeitamente lógica e apenas confunde quem na verdade quer ser confundido. Analisa apenas superficialmente as escrituras e pretende denegrir as mesmas, enquadrando a passagem. Mateus 10, Jesus envia os discípulos numa missão de pregação e promete-lhes: não acabarei de percorrer, vai escutando, não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus falou, né? Ele está afirmando. Ok, vamos descer aqui. Esse mouse tá uma porcaria. Era comum Jesus enviar os seus discípulos anunciarem-nos à frente. Em Lucas 9:10 encontramos esse mesmo. Aqui ele fala do versículo de Lucas. Né? Em Mateus 10, Jesus dá uma série de recomendações aos seus discípulos e os avisa do tipo de problema que poderão encontrar em sua missão. Como é óbvio, Jesus sempre fazia isso de forma a preparar também o futuro discípulo leitor do Evangelho para esses mesmos problemas. Assim também nós, que hoje lemos o Evangelho, podemos nos preparar convenientemente para executar este mesmo trabalho. Mas a frase-chave que leva muitos críticos a afirmar que Jesus errou essa profecia é: porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mas será que Jesus estava se referindo à sua segunda vinda, a parúcia, que ainda nem no dia de hoje ocorreu? Como é óbvio, não. E por quê? Em primeiro lugar, porque na altura em que Jesus dá esse discurso, ele ainda nem sequer tinha dito aos discípulos que seria entregue e morto pelas autoridades. Apenas em Mateus 20, Jesus refere-se pela primeira vez esse fato aos discípulos, pelo que seria impossível que Jesus se estivesse referindo à sua vinda ressuscitada. Não tem nada a ver, porque segundo a sua fé ele é onisciente. E se ele, segundo a fé cristã, ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele pode muito bem. Não é possível que ele só ficou sabendo, dentro da fé cristã, né, uns dias antes, ali em Mateus 20. Já que vocês creem que ele é onisciente, ele já sabia há muito tempo, inclusive nessa passagem aí, no 10, inclusive antes, lá no começo do ministério dele, ele já sabia que ia ser crucificado. Já que vocês creem que ele é onisciente, aí ele fala a passagem de Mateus 20, né? Aí ele fala a passagem de Mateus 20, Marcos, que é a mesma coisa, Marcos. Aí fala a explicação óbvia. Em segundo, porque corretamente contextualizada, a passagem se autoexplica a ela mesma. Vejamos, a numeração dos capítulos bíblicos é algo que é feito atualmente em manuscritos originais. Os manuscritos originais não tinham capítulos numerados como a Bíblia atuais. Assim, se formos para Mateus 11:1, logo após o discurso leremos: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Aí ele fala: ora, como vemos, Jesus também foi pregar sozinho na cidade dos discípulos. Ou seja, os discípulos foram enviados a todas as outras cidades de Israel, exceto as deles, que Jesus também foi sozinho, né? Ele mandou os discípulos para ir para uma cidade e Jesus, foi para outra pregar sozinho, que por sua vez seriam percorridas por Jesus. Tal fato provavelmente devido
a um profeta jamais ser bem recebido à sua casa, conforme disse Jesus. Para baixo. Assim, é óbvio que Jesus teria que ter combinado um ponto de encontro com os discípulos após as respectivas missões, e com certeza era isso que Jesus se referia. Ou seja, Jesus afirmava que antes que ele cumpra os designados já a eles, ele teria voltado de sua missão pessoal ao ponto de encontro. Jesus os avisa com essa declaração para que eles não percam tempo com quem quer que seja, com quem não se mostra respectivo à mensagem e os persegue por ela. Ou seja, o site aqui está dizendo, o cara do site está dizendo que Jesus apenas mandou os discípulos para a missão e ele, Jesus, foi para outra missão em outras cidades. E ali, quando ele fala, em breve voltará o Filho do Homem, que vem, antes que vem, não percorrer toda a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem, ele está se referindo que os discípulos foram para a cidade e ele, Jesus, ia vir primeiro para o mesmo local onde estava, junto com os discípulos. Só junto, e os discípulos iam vir logo depois. Essa afirmação até teria uma certa coerência se não fosse um detalhe. Quando a gente, vamos trazer para a realidade, quando a gente marca digamos que eu fosse Jesus e tivesse aí meus discípulos, aí eu mando cada um para o lugar. Se eu quero encontrar ele de novo no ponto de encontro, eu tenho que marcar a hora exata, porque eles vão numa cidade, vão em várias cidades. Perseguido em uma, vão para outra, vão perseguindo em uma e vão para outra, vão perseguindo em uma. Isso fica muito vago o tempo que eles percorreriam as cidades todas, fica muito vago. Aí eles teriam que marcar uma hora. Quando acontece isso, a gente tem que marcar uma hora. Olha, você vai para as cidades, vai percorrer as cidades assim aleatoriamente, e daqui a 6 meses a gente se encontra aqui. Um exemplo só. Daqui a 1 ano a gente se encontra aqui. Daqui a 3 meses a gente se encontra aqui. Tem que marcar um horário, porque assim fica muito vago. Essa passagem deixa claro que Jesus sim se referia à volta dele. E essa desculpa que o rapaz deu aqui é muito chula, muito... Porque, como eu falei, fica muito vago. Fica muito vago. Vocês vão para pregar nas cidades, e antes que antes que vocês terminem de percorrer, eu já estaria aqui, eu já estaria aqui. Não, tem que marcar uma hora, um tempo. Se o cara demorar 20 anos lá, não marcou tempo nenhum. Não marcou. Se o cara demorasse 20 anos para percorrer as cidades lá de Israel, 30 anos, 15 anos. É um negócio muito vago. Quer dizer, essa explicação que ele deu aqui é ridícula, é muito tosca. Aqui não dá pra ver se tem alguém assistindo, mas o vídeo fica gravado aí, véio. Fica gravado aí. Aqui não sei se travou a live, mas o recado é só esse, velho. Baseado na própria Bíblia, é que a gente pode afirmar que o personagem Jesus não irá voltar. Baseado na própria Bíblia. Feliz. Transmissão concluída. Não sei se tá, deixa eu ver aqui, rapaz. Não. Ainda tá gravando, mas enfim, é isso aí, velho. Até a próxima. Feliz 2021 e até a próxima aí. Fui.